Olá pessoal, o tema de hoje é sobre as fases da cicatrização de feridas. Vamos falar o que acontece em cada uma das fases para a ferida cicatrizar. E você irá entender também tudo sobre o processo de cicatrização das feridas. Esse tema é muito cobrado em provas, então já pega o seu bloco de notas para as dicas imperdíveis. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Ruth Amorim, a Ruthiana, e você é muito bem-vindo aqui no Enfermagem na Real. Aproveita a vinheta para inscrever-se e ative o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. A cicatrização da ferida é um processo pelo qual o corpo repara os tecidos danificados após uma lesão. Esse processo é complexo e envolve uma série de eventos celulares e bioquímicos que ocorrem em diferentes fases para restaurar a integridade do tecido. Por isso, entender a fisiopatologia da cicatrização é crucial para gerenciar de forma eficaz o processo de cura e promover uma recuperação adequada da pele. O processo de cicatrização é dividido didaticamente em 3 fases. A fase inflamatória, que também é chamada de hemostasia, a fase proliferativa e a fase de maturação ou remodelação. Então, as principais referências irão trabalhar com essa divisão, nessas 3 fases. Mas a gente também tem algumas referências, alguns autores que separam a fase inflamatória da hemostasia. Porém, para fins de prova, é importante que você guarde essas 3 fases: inflamatória, proliferativa e maturação. Agora vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a fase inflamatória ou de hemostasia, nessa fase, ela dura em média 3 dias, podendo variar de 0 a 6 dias, ou seja, acontece imediatamente após a lesão na pele e pode durar até 6 dias. O que acontece nessa fase inflamatória é o seguinte: o próprio nome já diz, inflamação. Então temos um processo inflamatório ocorrendo, induzido pela ferida que está em processo de cicatrização. Durante esse período, as principais ações são a contenção do sangramento e o processo inflamatório. Para conter o sangramento, então os vasos sanguíneos se contraem e as plaquetas se unem, formando coágulos através da cascata de coagulação. Esses coágulos selam a ferida, funcionando como um band-aid natural, interrompendo o sangramento. A inflamação atua como um sinal de alerta, com um exército de células de defesa, como macrófagos e neutrófilos. Essas células combatem micro-organismos invasores. Enquanto isso, sinais químicos atraem mais células para o local da lesão. Então, o processo inflamatório é essencial para a ação das células de defesa, preparando o terreno para a reparação do tecido. O tecido lesionado e os mastócitos liberam histaminas, dilatando os vasos e aumentando o fluxo sanguíneo, fornecendo os nutrientes necessários para a recuperação da pele. Nesse momento, é possível observar os sinais clássicos de inflamação, que são o calor, rubor, que é a vermelhidão, edema, mais conhecido como inchaço, dor e perda da função. No caso da pele, uma das funções é a proteção, porque ela atua como uma barreira protetora contra vírus e bactérias. Então, esses sinais são visíveis, indicando que há uma batalha acontecendo no local da ferida, com as células de defesa trabalhando na recuperação tecidual. Nessa fase, a ruptura dos vasos sanguíneos e a ativação da agregação plaquetária resultam na formação de fibrina, essencial para a recuperação da estrutura celular. O objetivo dessa sequência de eventos inflamatórios é controlar a perda sanguínea e estabelecer o controle bacteriano, vedando os vasos sanguíneos lesados. Portanto, durante a fase inflamatória,
o tecido lesionado e os mastócitos secretam histamina, promovendo vasodilatação e aumentando a permeabilidade, mantendo o fluxo sanguíneo no tecido adjacente e favorecendo o reparo da lesão. É importante lembrar que a reação inflamatória nesse contexto é benéfica e não requer intervenções para reduzir o edema, a menos que ocorra em um compartimento fechado. A inflamação é um processo natural e necessário para a cicatrização. A segunda fase é a fase proliferativa. Tem uma duração maior, entre o 4º dia até a 2ª semana mais ou menos. Essa fase vem logo depois da fase inflamatória, onde o sangramento já foi controlado e a resposta inflamatória ocorreu com a ação das células de defesa. Agora, começa a fase de proliferação, com a reconstrução em andamento. Novos vasos sanguíneos se formam, nutrindo a área da lesão. O tecido de granulação, rico em células, e os vasos preenchem a ferida como um andaime para a construção. Com a formação desses novos vasos sanguíneos, o tecido de granulação se desenvolve e a pele começa a se refazer, com células epiteliais migrando para as bordas da ferida e cobrindo a lesão como uma nova camada protetora. Nesta fase proliferativa, ocorre a contração da ferida com miofibroblastos, células musculares especiais, se contraindo e puxando as bordas da ferida para fechá-la, como se costurassem o tecido de dentro para fora. A reepitelização acontece com a formação de novos tecidos e a aparência de novos vasos sanguíneos, enquanto o tecido de granulação e a contração da ferida recobrem a superfície da epitelização, formando uma nova pele. Então, a revitalização proporciona proteção, enquanto a granulação e a contração preenchem a falha no tecido, permitindo o processo de reconstrução do tecido de granulação e a formação de uma nova pele. Antes de iniciarmos a terceira fase, peço para você deixar o like para ajudar o canal a impulsionar. Agora vamos falar da terceira fase, que é a fase de maturação ou remodelação. Essa é a etapa final do processo de cicatrização. Essa fase pode durar meses ou mais de um ano, começando a partir da 3ª semana e podendo se estender por um ano ou mais. Durante a maturação, ocorre o fortalecimento ou refinamento da cicatriz, tornando-a mais resistente e organizada. O colágeno é uma proteína que dá estrutura para a pele se organizar, tornando a cicatriz mais resistente, resultando em uma remodelação, ou seja, remodelar a ferida é remover o excesso de colágeno, afinando a cicatriz ao longo do tempo. Um processo que pode durar mais de um ano, dependendo da profundidade da lesão. É importante lembrar que esta é a última etapa da cicatrização. Acontece a continuidade da reorganização e também o fortalecimento da cicatriz de colágeno. Resumindo, cada fase da cicatrização se sobrepõe à fase anterior, trabalhando em conjunto para a restauração completa do tecido. Primeiro vem a fase inflamatória, preparando o tecido. Depois, a fase proliferativa, com a formação de novos vasos e tecidos, iniciando a reconstrução da pele. E, finalmente, a fase de maturação, que fortalece e fixa a cicatriz. Assim, o tempo de cicatrização varia de acordo com vários fatores, como a localização da ferida, seu tamanho e profundidade, a idade do paciente e o estado clínico geral do paciente. As referências bibliográficas estão na descrição e se você quiser contribuir com o canal, a chave Pix está na tela e nos comentários. Agora você sabe o que acontece em cada uma das 3 fases da cicatrização. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal para receber mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!